Boa noite. Vamos ver aqui nossa conexão. Ô, ideia, direto de Portugal. Vamos ver aqui como é que tá minha luz, minha conexão. O pessoal tá entrando, Tânia, da Universidade de Santa Maria. Galera entrando. Vamos ver aqui. Bom, gente, boa noite. Vamos começar mais uma live hoje. O tema da nossa live de hoje é sobre a saúde emocional em tempos de pandemia. Para falar sobre esse tema, que é um assunto tão importante nesses dias de hoje, eu chamei a psicóloga Josiane Pires, que é do NAP, que é o Núcleo de Atendimento Psicológico que tem lá em Novo Hamburgo. A Josiane Pires, ela é graduada pela Universidade Fevale, com ênfase em processos psicoterápicos de intervenção, possui capacitação para realizar avaliação neuropsicológica e psicológica e é capacitada para trabalhar com temas como ansiedade, reeducação alimentar, regulação emocional e processo de envelhecimento. Já vi que ela entrou aqui, eu vou convidá-la para ela compartilhar aqui os conhecimentos de Josiane aqui. Boa noite, Olá, boa noite, Adriana. tudo bem? Tudo certo? Boa noite para quem está assistindo a gente também. Tudo ok. Eu já fiz uma apresentação sua para o pessoal que está aqui ao vivo. E antes da gente entrar diretamente no tema, eu queria que você explicasse um pouco como é que funciona lá o NAP, como é que vocês atuam, e já agradecer também a indicação da coordenadora, da diretora de vocês, que é a Aline, né, que me indicou o teu Isso. nome para fazer essa live. Certo, então para a gente começar, eu agradeço em meu nome, agradeço em nome do NAP também pelo convite. A Aline é nossa diretora, ela te enviou um abraço agora há pouco, eu estava falando com ela. No NAP nós fazemos Obrigada. atendimentos particulares, né? E a gente também recebe alguns tipos de convênio, que é o convênio do NAP mesmo, né? Para algumas empresas da região do Vale dos Sinos. Fazemos atendimentos então presencial, a clínica está funcionando, né? A gente mudou muitas coisas dentro da clínica, né? De pequenos detalhes que antes a gente não se atinha, agora a gente precisa ter, né? Do distanciamento social, do uso do álcool gel, né? O uso obrigatório de máscaras, enfim. E também estamos com a proposta de atendimentos online, né? Então, eu e todos os meus colegas também estamos trabalhando nessa modalidade, né? O NAP, o carro-chefe é a psicologia, né? Somos nós psicólogos, mas também a gente tem nutricionista, nós temos quiro, né? Nós temos psiquiatra, psicopedagogo, então é uma clínica de saúde, uma equipe de saúde. Então, tá bom. Bom, Josiane, começando assim, a gente já está nessa quarentena, né, com essa pandemia, já faz uns 5 meses, né, algumas pessoas um pouco mais, um pouco menos, em isolamento, né, aulas canceladas, pessoas acabaram tendo seus estabelecimentos fechados, né, comerciais e indústrias, muitas pessoas até ficaram desempregadas também, né, e junto a isso a gente tem também um misto de informações desencontradas, né? As fake news e tudo. Então, com isso tudo, né, acontecendo, esse tempo todo de isolamento, quais os impactos psicológicos dessa quarentena nas pessoas, né, na população em geral? E se tem alguma diferença também de impacto nas pessoas da área da saúde, que são as pessoas que estão diretamente, né, na linha de frente, ali atendendo as pessoas nesse momento bem difícil. Certo.
Sabe que nessa pergunta fica muito interessante o que eu julgo ser a grande questão por trás dessa quarentena, né? É a questão subjetiva do ser humano, né? Como falar em números, né, dizer quais são os impactos, é muito difícil, porque eles são diversos, né? O ser humano ele é muito subjetivo, então vai nos atravessar de muitas formas. Quando tu me pergunta dos profissionais da saúde, essa diferença, assim, eu, um pouquinho antes da quarentena, estava numa conversa, uma conversa informal com uma grande amiga minha, que é enfermeira de um grande hospital, né? E ela me diz assim, Josi, nós não somos super-heróis, nós somos seres humanos. Eu não sei se eu quero Uhum. aplausos. Eu acho que eu quero que cada um fique em casa se cuidando, porque eu também tenho família, também tenho os meus pais, eu também tenho o meu filho, né? Então, eu sou o ser humano, eu não sou o super-herói. Então, dessa subjetividade. Claro que em clínica ficou nítido, está crescendo muito as crises de ansiedade, né? Os picos de estresse, estão vindo alguns adoecimentos sérios que a gente precisa olhar para Uhum. isso, né? Mas crescemos muito, né? Eu trago nós quanto humanidade. Nós crescemos muito quanto tecnologia e inovação, né? Desde a última pandemia ou da última gripe mais séria que teve, em 1920 ali, até agora foi um boom de crescimento, mas aonde ficou o ser humano? Né? Onde ficou a nossa capacidade humana, né? De olhar para a gente, para olhar para a nossa saúde emocional e tudo isso, né? A gente deixou isso de lado, né? Uhum. E inconscientemente a gente se tornou quase as máquinas, né? A gente começou a trabalhar com o nosso corpo e nossa saúde como uma máquina também que nós não somos, né? Então, vem a pandemia, vem a quarentena, não prevíamos isso, esperamos não passar por isso novamente, mas aconteceu e aí a gente percebeu, a gente é humano, nossa vida acaba, a morte acontece, né? Nós não somos a máquina, então nós não somos a máquina, não somos os super-heróis, e assim vai atravessando a nossa vida, de quem está na linha de frente e quem não está também. E quais os principais fatores de estresse durante essa quarentena? Que Uhum, vocês identificam quais os tipos de problemas emocionais que podem surgir, né? E o uhum, que fazer? uhum. Sim, falando do estresse, então, né? O estresse, ele é uma reação do nosso corpo, né? Quando o nosso corpo está, então, sobre alguma ameaça, né? O nosso corpo tende, muito inteligentemente, lutar ou fugir. Aí vem o estresse, né? Que pode aparecer vários sintomas no nosso corpo, né? Dores de cabeça, dores no corpo, dores muito na região da barriga ali, né? Uhum. Gastrite, falta de libido para casais, né? Isso tudo falando de estresse, né? Perda de concentração, perda de memória, isso tá tudo relacionado ao estresse, né? São os sintomas. E o agravante, talvez, da pandemia agora é que tudo entrou para dentro de casa, né? Nós estamos com o trabalho dentro de casa, nós estamos com a escola dentro de casa, a escola dos filhos dentro de casa, a vida pessoal mesmo dentro de casa, né? Então, isso tudo nos sobrecarrega, né? Sobrecarrega e nos causa estresse, Uhum. né? E esse é o atravessamento do estresse. A gente tem um outro muito forte que é o da ansiedade, né? Eu vi ali que a psicóloga Rebeca até colocou pra gente a questão do controle da pandemia, né? Nós não temos um controle, Não. né? A gente não sabe como vem e não sabe qual vai ser o fim. Então, como é que a gente vai controlar, né? E a gente tem de vez em quando, né? Tem uma coisa da ansiedade que às vezes a gente pensa de um jeito muito errôneo sobre ela, pensa que ela é sempre uma doença, e não, a ansiedade ela é uma emoção nossa, né? Nós temos a ansiedade, né? Ela serve também para nos proteger, assim como o estresse, né? Ela se Uhum. torna um agravante quando se torna uma doença, quando começa a atrapalhar a nossa vida, né? Então, são os dois principais atravessamentos que a gente tem agora, né? A sobrecarga, que nos causa estresse, e a falta de não ter um controle sobre a pandemia, sobre o vírus, que nos gera a ansiedade, né? O que fazer? Aí é um pouquinho mais delicado, né? Porque as pessoas são muito diferentes.
Mas um bom começo é se permitir a um autoconhecimento, né? Momentos de pausas, de parada para se autoconhecer e aprender a lidar com essas emoções que é a ansiedade e o estresse. E como que a gente identifica, né, que essa ansiedade ou algum outro problema que possa surgir, né, uma depressão ou um estresse que está no limite, como identificar bom, agora eu passei do limite de eu me autocontrolar e preciso de uma ajuda profissional. Como que eu identifico isso? É bem delicado, mas a linha pode ser no que estiver atrapalhando a vida, né? Eu vi que até aqui eu suportei, agora está atrapalhando a minha vida. Eu estou me machucando, eu estou machucando quem está perto de mim, né? Para qualquer situação, né? O estresse, a ansiedade, que é o mais forte, a depressão, como tu falaste, que também vem aparecendo quadros mais severos, né? A gente precisa também parar e pensar que algumas coisas e algumas situações já estavam lá antes da pandemia, né? A pandemia só permitiu parar e olhar para isso. Lembrar que somos humanos, então teve um aumento, talvez, também de casos de depressão, mas sempre esteve lá. Então, um bom começo é refletir como está atrapalhando a minha vida, se está me machucando, se eu estou machucando alguém que está em volta de mim também. E falando, né, na questão da quarentena, que a gente está em casa, né, você mesmo falou, a gente está misturando escola com trabalho, né, com a família, tá tudo embolado. Isso para quem, né, mora com a família, tem pessoas que moram sozinhos. Mas você acha que é importante ter uma rotina, mesmo a gente estando, né, isolado, né, e que a rotina ela ajuda no trato com a família, com as questões da casa também, porque a gente ainda tem, né, o serviço do trabalho e da casa, né, as rotinas que a gente tem. Porque o que eu percebo, assim, e que eu ouço, assim, muitos relatos, tem pessoas que tá no início normal, a gente não sabia quanto tempo que a gente ia ficar nessa quarentena, né? Eu mesma fiquei assim, os primeiros dias, e agora vou voltar para o trabalho presencial ou não? E ficamos naquela. Né? Aí depois Sim. você começa a retomar as suas atividades. Eu mesma comecei a fazer um monte de cursos que eu não tinha tempo de fazer e tal. Mas eu vejo assim, ó, muitas pessoas que retomaram e algumas exageram na quantidade de coisas que fazem e outras não conseguem retomar ainda, mesmo nesses 5 meses que a gente está parado, continua parado em casa sem ter conseguido retomar suas atividades, fazer outras coisas, se renovar e se ressignificar, né? Sim, eu como boa psicóloga sempre sugiro o equilíbrio, né? O meio termo, né? E eu venho sugerindo uma organização pessoal, de uma maneira geral, né? Eu não falo bem em rotina, porque ela acaba sendo maçante também, e algumas pessoas, alguns sujeitos acabam se cobrando demais por ter uma rotina, né? Por exemplo, usar uma agenda, né? Uma agenda num sentido de organização, não no sentido que tu precisa cumprir tudo aquilo ali. Se tu não cumprir, tu vai te sentir frustrado porque não conseguiu cumprir, né? É uma coisa assim de... aí sim, de uma ansiedade, de um controle de que, tá, eu posso controlar o meu tempo, não ele me controlar, né? E então, falando dessa rotina, né? Não tem uma receita de bolo do que fazer. Algo também que eu venho sugerindo é da linha do autoconhecimento é ter os momentos de pausa, né? Se permitir parar, né? E nesses momentos eu sugiro também que seja diminuído o uso das telas, né? Por exemplo, numa refeição, num momento livre com a família, no momento de atividade física, será que é necessário o celular? Será que é necessário a TV? Será que é necessário o computador? Porque estamos usando mais a tecnologia, que bom que ela está aqui, ela está nos ajudando a trabalhar, está nos ajudando, né,
Nós duas aqui mesmo hoje conversar, a Uhum. gente só pode isso pela tecnologia, pela inovação, porém, sempre vai nos adoecer. O uso da tela sempre vai nos adoecer. Então, né? Será que eu não posso fazer uma refeição com a minha família sem nada de tela? Né? Ficar somente com o contato humano, né? Será que eu não posso fazer uma leitura, um livro físico mesmo, sem o uso da tela, né? Será Uhum. que eu não posso simplesmente, né? Não sei onde cada um mora, assim, mas sentar numa varanda, sentar na calçada de casa, né? E ficar algum tempo observando, né? Enfim, o que tiver em volta, mas sem nenhum estímulo externo, né? Se permitir essa parada, se permitir esse vazio também. É nesse momento que vai vir um autoconhecimento, né? Se eu ficar acumulando tarefas, atividades, cursos, eu não vou perceber nem que eu tô adoecendo, como na tua pergunta Uhum. anterior, né? Quando eu sei que eu tô adoecendo? No momento que tu parar para pensar nisso, né? Se não parar para pensar nisso, uma hora teu corpo ele vai desligar. Né? O Sim. que acontece muito ali do estresse, né? Um ataque cardíaco, né? Algum desmaio, alguma coisa do gênero, né? Uma parada total do corpo. O corpo não aguentou. Então, se a gente conseguir fazer a parada, né? Com menos estímulos, a gente vai ficar melhor. E outra preocupação também que eu fico me questionando para as pessoas que já vinham apresentando um quadro, né, mais complicado, assim, que já tinha algum transtorno psiquiátrico, psicológico, que vinha fazendo já Uhum, um tratamento. Agora, na pandemia, principalmente assim, eu fico pensando, as pessoas que moram sozinhas mesmo, né? Porque a gente que mora ainda com família, tem o marido, ou tem o filho, né? Tem alguém, e a pessoa que mora sozinha ainda, e ainda está com algum transtorno, como é que fica? Vocês, não sei se vocês têm alguma percepção diferente disso lá no NAP, se teve algum agravamento desses históricos de pessoas que já vinham com algum uhum, transtorno durante a quarentena, se isso se agravou ou não. Se uhum, as pessoas continuaram também o tratamento, porque também tem uhum. muito assim, a pessoa estava fazendo tratamento, mas com a quarentena parou porque tem medo de fazer a consulta presencial ou não gosta do online. Também tem Uhum. isso, né? Isso. Sabe que é muito dinâmico o nosso trabalho. E ele continua sendo, até mesmo agora, na quarentena, né? Então, sobre os agravantes, nós psicólogos também somos linhas de frente, então nós não paramos de trabalhar, né? Nós temos a licença para continuar atendendo até mesmo esses casos mais graves, né? A gente trabalha Uhum, com a parceria psiquiátrica. O nosso público, como é dinâmico e sempre foi dinâmico, ele se altera muito, né? O que está acontecendo mais agora? Nós estamos ganhando mais espaço, né? As pessoas que não tinham contato com a saúde mental estão começando a nos procurar para conversar sobre isso, né? Mas sempre foi dinâmico, né? A gente sim tem pessoas que têm crises e agravantes psiquiátricos de histórico desde a infância, histórica familiar, que a gente segue no tratamento. Alguns precisaram interromper pela pandemia. Assim, casos que pessoas dizem não dá para fazer online, uhum, né? Em casa, a casa é o fator de adoecimento, não tem como eu fazer, né? Tá, vamos continuar no presencial. Josi, preciso interromper, né? Fui demitido, mudaram o meu salário. Tudo bem, nós entendemos também. E no mesmo contraponto da dinâmica, nós também ganhamos pacientes novos que, olha só, agora eu percebi, né, nesse momento de parada aqui, eu não vou suportar sozinho, né? Não, vamos juntos, vamos olhar para isso também. Mas sempre foi dinâmica. Eu acho que a gente está começando a ganhar espaço para falar sobre a saúde emocional, né? Tem uma coisa que eu sempre brinco assim com os meus pacientes, né? Brinco falando com eles, né? Poxa, a gente, de uns tempos para cá, principalmente nos últimos 10 anos, assim, é muito difícil que alguém que não faça academia, uma atividade física, né? 3, 4, 5 vezes por semana. uhum. Poxa, né? O psicólogo, uma vez por semana, 1 hora, também é saúde, né? E saúde que comanda o corpo inteiro, né? Então, agora eu vejo que a gente está ganhando espaço para falar sobre isso. Tenho aqui umas perguntas aqui que eu achei Uhum, interessante diga. do
Bosch Fernandes, advogado. Pergunto, a nova rotina não é uma quebra da rotina? Acredito que é o que torna mais difícil a reestruturação da nova rotina. Sim. Tá, não Posso sei se quer responder essa comentar. primeiro? Claro. Sim. Não, eu quero comentar porque vem uma questão legal. Acho que eu até comentei contigo durante a semana, né, Adriana, essa questão do voltar ou seguir, né? A questão é que a gente estava muito acostumado no que a gente chama de normalidade, né? E agora que a gente vai ter que seguir, a gente não vai voltar para isso, né? E a gente ficar tentando voltar para isso também vai nos adoecer. Então, hoje, agora e daqui para frente, vai ser diferente, né? Eu acho que a gente também vive numa sociedade que às vezes um pouquinho nega, né? Eu vi umas brincadeiras de internet de que não vai contar 2020 no seu aniversário. Mas como assim não? Você tá vivendo 2020 de uma forma totalmente diferente, sim, totalmente diferente, numa adaptação totalmente diferente, mas vai contar sim, até porque vamos ser atravessados e afetados de alguma forma para seguir depois. Então, falar de rotina é delicado, porque aquilo que a gente estava acostumado, nós não vamos voltar. Nós vamos seguir diferentes. Então, questão de rotina, a gente vai se adaptar de formas diferentes, né? Eu faço até um questionamento pessoal mesmo, né? E não como psicóloga, como a Josi, né? Eu não sei mais se eu vou no mercado sem máscara. Eu acho que eu vou passar aí de máscara sempre. Com ou sem vírus. Eu percebi que é mais seguro, né? Grandes aglomerações, me proteger melhor. Acho que alguns hábitos que a gente criou durante a pandemia que a gente vai continuar, né? Isso. Só mais um comentário sobre essa pergunta. Hoje, meio-dia, eu estava assistindo um noticiário onde falam que empresas agora estão investindo totalmente nessa linha online, né? Porque viram que seus funcionários estão rendendo bem e era um custo muito grande ter eles na empresa. Então, eles vão manter a via online, né? Também depois que tivermos uma vacina e a gente conseguir controlar esse vírus. Então, a rotina, sim, modificará. A gente não vai voltar àquilo. Tá, eu tenho uma pergunta aqui que eu vou depois encaixar numa pergunta do Luigi aqui que ele fez. Tá. Porque a gente também fala muito dos adultos, mas temos as crianças também que estão em casa, né? Os adolescentes, né? Que também sofrem com essa situação, né? Por mais que eles gostem de ficar em casa, principalmente os adolescentes nas telinhas, né? Que é o mundinho virtual deles. Os idosos também, né? Tem uma outra particularidade. Para essas faixas etárias é mais difícil. Está sendo mais difícil se adaptar a essa situação de isolamento social, da quarentena. O que a gente pode fazer para manter o equilíbrio emocional dessas pessoas, dessas faixas que eu comentei assim contigo? Isso. Eu vejo... Tu queres seguir? Posso? E depois tem a pergunta do Luigi, que ele botou assim: muitos adolescentes estão amando a pandemia, pois podem passar o dia inteiro nas telas, maratonando séries e jogos sem fim, mais de 14 horas por dia. Qual seria um limite razoável? Certo. Então, vamos começar assim a pensar então nos dois extremos, né? A infância e a terceira idade. São duas faixas etárias que estão mais acostumados a ficar em casa naturalmente, né? Então, ok. Mas aí eles percebem que tá a família inteira em casa há mais tempo, né? Como assim o adulto jovem está em casa, né? E aí eu vejo, eu faço minha pós-graduação em psicologia educacional, né? E a gente vem discutindo muito, né, sobre a educação nesses tempos de pandemia. Por exemplo, o pai em casa, ele não é o professor, mesmo quando talvez seja professor por profissão, né? E a criança, então, tem que estudar. Só que ela está com o pai, não com o professor. Então, tem uma linha tênue ali de ser conversado com essa criança, ser conversado com esse adulto, ser conversado, talvez, com o idoso, né? O que fazer, de novo, a gente não tem uma receita. O que a gente aconselha? Conversem.
A criança de 3 anos vai ter o que te falar sobre a pandemia, a de 5, a de 7, o adolescente, os idosos, mais 60, mais 70, mais 80. Sentem e escutem, né? Eles estão vendo a gente conversar, eles estão olhando noticiários, eles estão na tecnologia, eles estão na internet todos. Muitos idosos agora compraram celulares novos, adquiriram, né, internet para conversar com os filhos, para conversar com os netos, né? A gente sabe que não existe analfabeto tecnológico, existe quem ainda não se permitiu aprender, né? Porque o acesso é para todos. Se a gente pensar muitos anos atrás, a avó dava acesso para o seu neto quando ensinava ele a atravessar a rua. Isso também é acesso, né? Hoje mudou, hoje é por uma tela, mas todos podem, né? Então, no que eu estava falando do meu aconselhamento, sentem, escutem e perguntem, né? O que você está achando da quarentena, né? O que tu está sentindo com a quarentena, né? O que você está pensando, tanto a criança quanto o idoso, ele vai ter algo para te contar, né? E se vê que está em adoecimento, procure a ajuda de um profissional, encaminhe eles para uma ajuda de um profissional, né? Eles também precisam, eles também estão vivendo esse ano, então é importante ouvi-los, né? E não só levá-los juntos, né? Ah, na minha casa tem um idoso e uma criança. Tá, mas são 2 pessoas. Senta, escuta, fala com ele. Eles vão te contar algo, né? Sobre o limite, então, da tecnologia na infância, nas telas. Vou pegar um exemplo, né, analógico para falar, por exemplo, da alimentação, né? Sabemos, diante de estudos, que numa alimentação saudável, por exemplo, para uma família, né, para um adolescente, combina-se, então, pensar que durante a semana a gente tem 7 almoços ou 7 jantares, né? 6 vão ser alimentação saudável, o arroz, feijão, a salada. Um dia vai ser a pizza, né, a lasanha. Ou 2 dias vão ser pizza, lasanha, algo que quebra um pouquinho mais, né? A tecnologia, a tela vai mais ou menos por aí, né? Vai ser usado? Vai, né? Precisa para quê? Precisa para o estudo, precisa para assistir a aula, precisa para o lazer também. A criança gosta do jogo, o jogo é divertido, né? YouTube é divertido, mas é sempre uma corredoria do adulto. Ah, aqui tem um limite. Às 9 a gente desliga, às 10 a gente desliga. E quando eu falo a gente, não é filho, tu desliga, mas o papai vai continuar aqui, ou a mamãe vai continuar aqui. É nós desligamos, né? Nós vamos olhar um filme, nós vamos ler um livro, nós vamos jantar juntos, né? A curadoria vem do adulto, a saber a percepção também da pausa para si e para quem tá junto. E aproveitar para fazer uma atividade em família. É, correto. Momento propício. Mas eu até brinco aí. Mas é complicado. É complicado, claro. Não, a gente falando aqui é super bonito. É complicado, mas é possível. Sim. Né? É possível, basta a gente querer, né? Enfim, saber também quem são os adultos da relação. Sim, porque agora eles estão, né, com aulas, né? Aqui em casa, pelo menos, o meu tem aula todas as manhãs, né? E aí, para tirar da tela, é mais complicado ainda, né? E depois, quando voltar no presencial, não sei como é que vai ser. Esse tempo até ele falou, acho que podia continuar as aulas em EAD, tá bom assim, né? Sabe, então, como eu te comentei, né? Faço essa continuação dos meus estudos e a gente vem discutindo, né? Até fevereiro, até março ali, Deus me livre celular dentro de escola, né? Algumas escolas particulares só, mas estado, município, não pode. Mas a maioria não deixa. Mas assim, num boom de uma semana para outra, agora eu preciso usar o celular. Né? Por isso a importância, né? Senta e conversa com essa criança, senta e conversa com esse adolescente, né? Foi uma mudança assim de não pode para agora tu deve muito rápido. Eles têm o que falar, eles têm o que contar sobre, né? Principalmente ouvi-los, né? Então a gente está discutindo a educação e a gente quer ouvir o jovem, o adolescente, a gente quer ouvir os pais, a gente quer ouvir os professores, porque não está sendo fácil dar aula também, de forma remota. Também. E eu acho que a base ali também, de novo, a Rebeca colocou, é o diálogo. A gente só vai conseguir se reajustar a esses novos tempos, o que a gente está se propondo, se tiver diálogo.
vai precisar falar e se escutar também, né? A gente vai precisar pegar a linha dos pontos negativos e positivos para todos os lados e tentar manter um equilíbrio. Então, vai sempre do diálogo, da gente conversar, comentários desse jovem, né? Realmente é uma delícia ali o celular, mas tá, filho, olha só, vamos tentar fazer outra coisa. Vamos juntos, né? Vamos inventar outra coisa e senão a tela vai nos adoecer. Só queria registrar aqui a presença de alguns amigos aqui, a Janete Tenedini, a Karina, o perito Kleber Miller, tem a psicóloga Rebeca, que deve ser tua colega, né? Isso, exato. Douglas, que eu não conheço, mas deve ser Meu colega dos também. teus colegas aí. Exatamente. Marcos, um grande mestre da faculdade, foi meu professor, eu vi que entrou aqui também. Um abraço para ele. Podem fazer perguntas, viu? A Josiane responde. Bom, continuando, Josiane. Quais as dicas, então, que você pode dar assim, para que a gente consiga manter um equilíbrio emocional, conseguir dosar a parte do lazer com o trabalho, com a educação, porque realmente a gente em casa, se deixar, se tu não te organizar, é 24 horas fazendo tudo junto e misturado, né? Então, o bom é tu conseguir te organizar, né, para separar esses itens e também manter o equilíbrio. Eu acredito que a gente tem cuidado um conjunto, né, para manter a mente bem também. Sim. De um modo geral, no grande, né, no macro, é aquilo. Permita-se parar, né? Você pode parar e não fazer nada e diminua as telas. Acho que de maneira geral, a busca de um equilíbrio é isso. Aí, nesse momento que você se permitir a parada, né, e permitir diminuir um pouquinho da tela, acho que você vai buscar no teu autoconhecimento alguns hobbies e algumas coisas que tu gosta de fazer, né? Teve uma crescente agora de procura por aulas de yoga, né? Ótimo, maravilhoso, mas você vai precisar de 30, 40 minutos do dia para isso e vai te fazer muito bem. Só que a yoga não funciona para todo mundo. Há pessoas que realmente não conseguem a prática. E tá tudo bem. Mas elas descobriram que relaxam fazendo uma trilha de bicicleta ou correndo na rua. Ok, te equipa bem, usa máscara, né? Tenta não parar em um lugar. Faça 30, 40 minutos dessa atividade física, então, na rua, né? Isso aqui, para cada pessoa vai ser diferente. Mas para descobrir, ela vai precisar parar, né? E não fazer nada por um tempo. Quando a gente não sabe quando que isso vai acabar, né? Mas quando terminar essa pandemia, essa quarentena, né? Que a gente está no vai e volta, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, abre e fecha, abre e fecha, né? Você acha que a gente vai voltar ao normal como era antes do presencial, né? E quando a gente quando a gente voltar, vai ser o mesmo que era antes, ou vai ser um novo normal? E como que nós podemos nos ir preparando, então, para o retorno dessa normalidade ou dessa nova normalidade? O que a gente pode ir fazendo daqui para agora? Porque a gente não pode esperar, ó, agora acabou a quarentena, e aí solta a boiada e vamos ver o que acontece. Eu acho que tem que ter uma preparação, né? Correto, correto. Eu questiono e provoco sempre, né? O que é a normalidade, né? O que é ser normal, né? E a gente volta, então, a falar que era o que a gente estava acostumado quanto rotina. Né? A gente estava habituado a uma rotina que vai ser modificado. Né? Então, da premissa, né, do que fazer é ter um entendimento que a gente vai ter que se readaptar. Né? A gente vai ter que repensar na nossa rotina e vai ter que usar ela de um outro jeito. Né? Será que vai caber 8 horas de trabalho? Será que a gente não vai mudar isso? Né? Será que eu não vou poder pensar que eu vou precisar de algum tempo de lazer, mesmo que em casa? Né? Será que, olha só,
em casa eu posso acompanhar o crescimento do meu filho. Então, será que eu não posso fazer meio turno de home office depois também? Então, será que a gente vivia numa normalidade ou a gente vivia com algo que a gente estava acostumado? Né? E assim também a gente vai seguir. Né? A gente vai seguir de uma forma diferente do que a gente estava acostumado. Né? Mas não sei se podemos chamar de normal. Vai ser sempre dinâmico. Viver vai sempre ser dinâmico. Né? Uhum. Até porque, assim como a gente não previa essa pandemia de agora, a gente não prevê o fim e a gente não prevê que não possam ter outras. O que falam é que daqui para frente vamos ter várias outras pandemias, né? Uhum, E que essa própria vão ter outras ondas, então a uhum. gente não vai estar totalmente livre de nenhuma pandemia. Exato, exato. E eu acredito que, se é para a gente parar e pensar em investimento, que seja em saúde. Acho que o mais rentável daqui para frente é a gente investir em saúde, né? Precisamos continuar sim trabalhando, precisamos sim continuar movimentando o mercado, movimentando o comércio, né? De jeitos diferentes, que a gente consiga se proteger, proteger o outro, mas se quiser pensar em investimento, investe na tua saúde, né? Uhum. Nos cuidados com a tua saúde. Saúde mental, saúde corporal, né? Corporal, de todos os É um, jeitos. é um conjunto. Uhum, Lá no NAP vocês estão fazendo atendimento online, né? uhum, uhum. Estamos. E essa semana que eu estava conversando contigo, tu me falou que tu tem uma linha, né, Uhum, de trabalho e tal, e eu até te perguntei, tá, depois tu me explica, porque na verdade, como que a gente procura, até, é uma dúvida que eu uhum. tenho, como Diga. que a gente procura um psicólogo, quais são as Uhum, áreas que vocês atuam, qual a linha, né, de uhum. pesquisa, de pensamento, como é que funciona isso, para a gente poder se adequar, porque eu acredito assim, é como um outro médico, um personal trainer que tu te identifica mais com o tipo de atuação daquele profissional, né? Para você continuar o caminho ali Certo, do certo. atendimento. Uhum. Não, eu te respondo tranquilamente. Então, deixa eu pensar no jeito claro de te responder. Nós psicólogos, a gente tem quanto graduação, nossa, né? Muitos campos para trabalhar e três grandes linhas teóricas para seguir. Essas linhas teóricas são o jeito que a gente entende o sujeito, a constituição do sujeito e o jeito que a gente vai trabalhar com as pessoas, né? Um que tem uma linha humanista do que a gente chama, né? Que trabalha o aqui agora e o daqui para frente, basicamente. A gente tem uma linha que trabalha com comportamento, né? Que é cognitivo comportamental. E também tem a área, né, da psicanálise, que é onde eu me encaixo, que eu trabalho então com a psique, né, com as emoções, com o nosso que acontece na nossa consciência e no nosso inconsciente também, né? Essa semana, quando tu me mandaste uma prévia das perguntas, né, dos temas, eu vi que tu me perguntaste assim sobre comportamentos, né? Ai, comportamento para tal coisa, comportamento para aquilo, né? E aí eu te coloquei assim, bom, eu entendo tuas perguntas sobre comportamento, posso me esforçar para responder, mas eu gosto de falar sobre as emoções, sobre o Uhum. que é dinâmico, né? Essa linha, né? Como eu te apresentei mais cedo, né? O estresse como uma luta e uma fuga do nosso corpo quando a gente está em ameaça, né? A ansiedade como uma emoção, nem sempre ela é uma doença, ela é uma emoção que a gente precisa olhar e acolher, né? Então, eu poderia, eu tenho bons colegas que trabalham para essa linha comportamental que poderiam te dizer mais categoricamente, faz isso, aquilo que talvez funcione. Eu prefiro trabalhar um pouquinho mais com o subjetivo. Vamos acolher os nossos sentimentos, vamos olhar para a gente, vamos entender que isso faz parte da dinâmica da vida, algumas coisas. Então, e realmente, assim, na clínica que a gente trabalha, às vezes a gente procura um psicólogo e a gente vê que não se encaixa. O pensamento Uhum. dele não se encaixa com o meu e tal. Então é bom que a gente, às vezes, questione o nosso psicólogo, assim, me conta qual é a linha teórica que tu trabalha. Ele vai te contar, porque é o jeito que ele entende o sujeito. E se tu não estiver te encaixando, tu pode procurar uma linha teórica diferente e tá tudo bem, né?
Até assim, tem quem acredite que essa linha mais comportamental para trabalhar com doença seja mais eficaz, é só por estudos mesmo, mas né, quem trabalha também pelas outras linhas podem trabalhar tranquilamente. Não sei se ficou claro. Não, sim, sim. Entendi. Uma coisa que me surgiu agora, que pode aflorar em muitas pessoas também com a questão da pandemia, além das fake news, que a gente não tem informação e cada hora é uma informação nova, é um remédio que descobriram, é uma vacina que estão testando, aí tem umas coisas mirabolantes aí rolando. E aí com isso surge também um medo da morte, né? Um medo de morrer, né? As pessoas às vezes falam assim, não é o medo exatamente de pegar o coronavírus, mas o medo de não saber como que o meu corpo vai reagir, né? Se eu vou chegar ao ponto de para uma UTI e para um respirador e morrer, porque a gente não sabe exatamente, né? Tem gente que pega e não tem sintoma, outros pegam e pegam forte, né? Então, esse eu percebo que talvez tenha um sentimento que tenha aflorado bastante nessa pandemia. Isso, que a gente tem se permitido a olhar, né? A gente tem, então, o nosso, que a gente chama pai da psicanálise, né? Que é o Freud, e ele nos fala de pulsão de morte, né? Nós levantamos todo dia da cama para não morrer aquele dia, né? A gente levanta, a gente troca de roupa, a gente lava o nosso rosto, a gente toma café, a gente está se nutrindo, a gente está se movimentando para aquele dia não ser o último, né? Porém, vem o atravessamento da pandemia e a gente se lembra do quê? Somos humanos e somos finitos. Isso sim nos causa muita angústia, né? Lembrando, falando de ansiedade, qual é a grande questão ali atrás da ansiedade? É o controle sobre algumas coisas. E qual é de fato a única coisa que a gente não controla nessa vida? A morte. A nossa é dos nossos entes queridos. Então, a pandemia por um vírus, e um vírus tão severo, nos coloca em contato muito próximo a isso. É o que a gente não controla, que é a morte. E sim, nos causa angústia. E eu me coloco junto, né? Não é porque sou psicóloga que não sinto isso. Sinto também. Sinto medo, sinto angústia, me sinto ansiosa com essa relação. E é por isso importante a gente fazer o que a gente está fazendo aqui agora, né, Adriana? Conversando sobre isso. Para entendermos que estamos todos juntos passando por isso, todos nós. Todos nós estamos com medo, todos nós estamos angustiados, né? Faz parte da nossa vida também esse medo eminente da morte. Mas por exemplo, assim, a psicóloga Rebeca, que está nos acompanhando aqui, vai lembrar, a gente estava um tempo atrás falando sobre como conversar com as crianças sobre o coronavírus, né? E a gente pegou uma analogia falando de avião, assim, de medo de avião, né? Tu não vai olhar para o número de acidentes, né? Ou tá, não é que não quero dizer que a gente não precisa olhar talvez para o número de mortes no coronavírus. Sim, a gente precisa olhar porque precisa ser feito alguma coisa rápido, né? Mas a gente vai olhar para o que a gente pode fazer, né? No avião a gente vai prestar atenção na aeromoça, a gente vai botar o cinto de segurança, a gente vai ver onde ficam as máscaras, né? A gente vai ficar seguro. Aqui com o coronavírus o quê? A gente vai tentar permanecer o máximo em casa. Se a gente vai sair, é com máscara, é com álcool gel, é lavando bem os alimentos. Então, o que a gente pode fazer para se proteger, né? Para não morrer aquele dia, para não morrer agora, né? Para continuar vivendo, é continuar investindo em nós mesmos. Por isso eu falo do investimento em saúde, né? Ok, o medo nos assola, estamos vivendo isso, mas quer investir em alguma coisa? Investe em saúde, né? A física e a emocional também. A ansiedade pode se transformar naquela doença do pânico ou não tem a ver, não tem nada a ver? Sim, não, tem uma ligação sim, porque o pânico, a gente chama de crise de pânico, ataque de pânico, né? Que é o agravante ali da ansiedade, né? Onde tu mobiliza, onde tu para, né? Aí vem sintomas do corpo, taquicardia, né? Parece que tu tá infartando, a sudorese, né? Um medo muito forte de realmente morrer. Então, isso é aquela crise, né? A do pânico, ataque de pânico, assim. Está, sim, relacionado à ansiedade, né? Seria a patologia da ansiedade, talvez.
Se tiver algum psicólogo me ouvindo, eu falei besteira, me corrige, mas é mais ou menos isso. Então tá. Josi, eu terminei assim os meus questionamentos. Não sei se tu tem mais alguma coisa para finalizar, se quiser dar alguma mensagem para a gente finalizar, para quem está nos ouvindo, para a gente, né, como trabalhar o equilíbrio emocional nesses tempos de quarentena aí. Só reforçar essa questão de investimento em saúde. Mais cedo tu me perguntaste também ali sobre as pessoas que já vinham com adoecimento, né? E as pessoas que descobriram algum tipo de adoecimento, né? Agora na pandemia. Vamos pensar na economia, tá? Em pessoas que trabalham realmente com investimento econômico, né? Elas sempre têm uma reserva, né? Muitas pessoas têm uma reserva para um momento de crise, que pode aparecer como pode não aparecer, né? Por que a gente não faz essa reserva quanto saúde emocional, né? Por que a gente não procura profissionais que trabalham com isso para a gente também ter essa reserva emocional, que se aparecer algum momento de crise, se vier outras pandemias, que a gente esteja melhor preparado. Então, vamos investir em nós mesmos. Crescemos muito quanto tecnologia e inovação, isso é ótimo, que continuamos assim, porém, vamos investir na gente, na nossa saúde, que a gente fique com algumas reservas emocionais bacanas para o que há de vir. A gente não sabe o que vai vir, né? E por fim, te agradeço novamente o espaço de fala aqui, né? E sigo sempre sugerindo o diálogo para todos, né? A gente, juntos, estamos aprendendo, então a gente precisa dialogar para aprender. Eu agradeço a tua presença e as informações que você deu aqui para nós. Agradecer as pessoas também, eu vi que entraram mais outras pessoas aqui, o Pedro Amorim, que está sempre assistindo, eu assistindo as lives dele, tem meu irmão aqui também assistindo, o Emerson. E agradecer e também deixar um recado realmente que é importante a gente cuidar, né, da saúde mental, é tudo um conjunto, né? É alimentação, é exercício físico, né? Atividade física e procurar cuidar a mente e tentar dosar os horários em casa, né? Isso. Mais uma coisinha que eu acho que é interessante a gente falar para finalizar é o peça ajuda. Né? Você não precisa suportar tudo sozinho, né? Você não é a máquina, você é o ser humano. Então, peça ajuda, né? Peça ajuda para uma rede de apoio perto de ti, para os teus familiares, para os profissionais de saúde, né? Nós psicólogos e os demais que trabalham com outros tipos de saúde, né? Se você perceber que está adoecente, que precisa, peça ajuda. Não tenha medo de pedir ajuda, né? Essa coisa dos super-heróis, das máquinas, né? De próprio Deus, assim, uma coisa muito grandiosa, não nos cabe. Nós somos os humanos. Vamos ficar nessa qualidade de humano finito, que só temos uma vida, então vamos pedir ajuda se a gente precisar. Isso. Aí tem gente que tem medo ou às vezes vergonha até, né? Que acha que é uma fraqueza, né? E quer se mostrar forte e não pede ajuda. Exato, enfim, quão bonito também é nossas fraquezas, né? E a gente precisa também acolher isso. Muito obrigada, Josiane. Até a próxima. E isso, bom trabalho para vocês aí. E obrigada. Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito lá no NAP. Obrigada. Obrigadão, um abraço. Outro, tchau. Tchau. Gente que ficou aqui até o final, muito obrigada pela participação de vocês todos aqui. Tivemos um bate-papo bem tranquilo e bem legal com a Josiane, lá do NAP. Sigam no Instagram lá o NAP, que é o Núcleo de Atendimento Psicológico. Eles têm bastante dicas e informações e eu vou gravar essa live, para quem não pôde assistir toda, pode ver depois de novo aqui no meu Instagram. Até a próxima. Uma boa noite a todos e obrigada mais uma vez pela presença.